8770. Voltamos com Bola na Área e vamos falar das novidades que aconteceram nessa semana, entre elas a novo comando, a nova comissão técnica do Cruzeiro, né? O técnico Rogério Ceni foi contratado para o lugar de Mano Menezes e entre os principais assuntos nós destacamos esses aqui para a gente debater aqui com o São Salvador e o Azevedo. Vamos lá, fala, Ceni! Puxa vida, rapaz, vai fazer 20 anos isso, né? É. O goleiro do Cruzeiro era André. Verdade. E naquele momento houve uma possibilidade de negociação, a ida do André para o São Paulo e minha vinda para o Cruzeiro. Mas acabou não se concretizando. Eu construí a minha história como atleta toda no São Paulo, a vida inteira no São Paulo. E hoje pretendo começar a construir uma história longínqua aqui no Cruzeiro. E vencedora, assim espero. Acho ele um 9, um jogador de área, apesar de saber fazer bem proteção, boa finalização, é um jogador que finaliza muito bem. Nós vamos trabalhá-lo como a gente vai, como qualquer garoto de 20 anos, fazer com que ele tenha esse espírito cada vez mais jovem. Vamos tentar tirar o melhor dele. A qualidade nós sabemos que ele tem. Eu preciso da entrega cada vez mais física do jogo. E eu sei que o tempo passa, logicamente, para todo mundo. Não é fácil você se manter bem fisicamente. Mas eu vou dar, principalmente nesse começo de trabalho, a prioridade é para quem tenha mais condição física. E eu vou torcer para que ele esteja bem. O Cruzeiro ocupa uma posição que não condiz com a sua realidade, não é o normal para o Cruzeiro. Vamos tentar, não é uma coisa que vai acontecer, acho que rápida, porque as rodadas são espaçadas, né? Mas nós também precisamos de tempo para trabalhar. Eu nunca tive uma proposta do Atlético, né? O Rui Costa uma vez ligou para mim, eu estava em meio, a situação é completamente distinta, diferente. Nós estávamos em meio a uma final de Campeonato Cearense, semifinal de Copa do Nordeste. Eu jamais deixaria a oportunidade de ser campeão, porque ser campeão não há preço no mundo para títulos, né? Então eu jamais deixaria essa oportunidade passar e sair num momento como aquele. Eu acho que esse é um momento diferente. Eu acho que o Fortaleza, campeão do Cearense, campeão da Copa do Nordeste, numa posição boa na tabela de classificação no Campeonato Brasileiro. Eu achei que era um momento para um grande desafio. Ficar no Fortaleza, acho que seria certo. Seria certo. E as pessoas que acham que não devia ter vindo, eu respeito completamente a opinião. Vir para o Cruzeiro, se você disser que não é certo, aí eu diria que você está fora da curva. Então, assim, eu não julgo nenhuma das duas opções, mas acho que em qualquer uma delas você estaria correto. São vários pontos aqui dessa entrevista, mas os principais. Ele foi antiético, essa coisa de não cumprir o contrato? O que vocês acham? Eu tenho uma teoria sobre isso, é o seguinte. Se você assina um contrato e está escrito lá, para você sair você tem que pagar 500 mil, ou 700, ou 1 milhão. Isso faz parte do contrato. Uhum. Faz parte daquele número de possibilidades que você tem de ficar, sair. Então é isso. Ele saiu. Não pagou? Pagou. Então, o resto é o seguinte, a gente está vivendo no Brasil um momento muito de... tudo, né, tem que ser certinho, que não pode sair. Ô, gente, parar com isso. Então não precisa botar no contrato a multa. Exato. Então não precisa, se não pode sair. Então, eu acho que ele saiu, eu acho que ele é que sabe onde o calo aperta, ele sabe das possibilidades que ele poderá ter no Cruzeiro e o que tinha no Fortaleza, e deixa o Fortaleza numa situação muito boa. Então, não vejo nada errado, não. Essa parte de contrato eu concordo com o Som também, viu, Leopoldo? Acho que o pessoal criou um leão em torno disso que não precisa. Na verdade, o ideal... Porque é o seguinte, se o Fortaleza enjoar dele daqui a 3 rodadas, não tem contrato que segure também, não. O torcedor vai fazer aquela pressão e tal. Então, a gente tem que ser justo. Se coloque no lugar do próprio Rogério, né? Você trabalha na TV Alterosa, recebe uma proposta melhor.
Você tem algo a pagar aqui, você tem que pagar, entrega o dinheiro para quem é devido e vai viver sua vida, vai ser feliz também. Da mesma forma que se a TV Alterosa não quiser contar mais com a gente aqui, ele não vai contar, enfim. Acho que isso aí é criar muita coisa em torno de um negócio simples. Ele assim. está no lugar do Mano que tinha contrato e saiu. Saiu. Pediu para... Bom, a informação até que pediu para sair, né, e tal. Essa é a aquela informação. coisa toda. E você, nas coberturas, lá na Inconfidência e tal, na época, você acha que é isso mesmo que o Ceni falou, que não recebeu proposta do Atlético? Foi só Sim. sondagem? Realmente não recebeu, ao que parece é isso. Apesar de que também está rodando aí, rede social hoje, você não pode acreditar em tudo, né? Mas está rodando um áudio aí de um diretor do Fortaleza e tal, dizendo que ele recebeu, aquela coisa toda. Mas ele não teria recebido. Conversando até com as pessoas que estão mais ligadas lá da rádio no dia a dia, né? Com o Rui Costa, o Rui também confirma de que não fez a proposta. Enfim, o Atlético chegou... Mas eu também acho que, assim, não é conversa fiada também, não. Não sei o que o Som pensa, mas é uma situação completamente diferente. Naquela época ele vivia uma final de campeonato, né, do Ceará, prestes a ser campeão, e a Copa Nordeste também, ele ainda disputaria a final da competição. Então são momentos completamente diferentes, e ele vem também no Cruzeiro para ganhar um belo de um salário da comissão. Então, assim, acho que o Rogério Ceni, na minha opinião, respeito quem pensa o contrário, ele acertou. Sem contar que ele está a 3 jogos uma possível título nacional, né? Ele está isso também, tem que contar isso também, que está no meio do caminho aí, em que pese ser difícil, mas não é impossível. E tem um detalhe, né? Passou, está no Cruzeiro. Fica assim, parece que está parado naquele negócio assim. Não houve uma disputa entre Atlético e Cruzeiro pelo Ceni, não. O Atlético tentou foi ou não outro tentou, tempo, ficou para lá. Mas parece que ficam fomentando uma coisa assim, que, né? Sabe aquela fogueira que está apagando e o pessoal fica soprando? Igual vela de aniversário, né? Deixa o cara trabalhar lá no Cruzeiro. Questão da rivalidade, o pessoal fala, deram o chapéu. Isso aí não teve chapéu. Para fechar, porque daqui a pouco a gente vai ouvir o outro treinador da Série A, né, que está num bom momento, que é o técnico Rodrigo Santana. Para fechar essa história, quero saber do Paulo e do Som. O que ele falou do Fred aí, parece que ele vai cobrar do Fred uma participação maior durante os jogos, não? Falou parte física, né? Falou, quem tiver com a parte física em dia, joga comigo, né? E tomara que ele esteja. Agora, essa semana toda, ele teve o trabalho com o Fred, chegou até a conversar em particular com ele, com o Thiago Neves. O futebol hoje, vamos dizer assim, para os mais velhos, e não está errado, né? Mas o futebol hoje, ele é cruel. Se não correr, não tem jeito. Hoje se iguala muito na parte física. O Fred, é lógico que não é aquele menino mais de 10 anos atrás, mas vai ter que participar mais, né? Eu acho que nesse caso aí, há uma conversa que precisa acontecer entre treinador e jogador, que é o seguinte: pelas declarações do Fred, ele queria que o Cruzeiro se adaptasse ao futebol dele. Pelo que ele falou do ataque do Mano, foi isso. E hoje isso não existe. Ele falou que o futebol, o não Cruzeiro existe. não se adapta, não converge com o meu futebol. Então é o seguinte, você paga 1 milhão, não sei quanto paga. Mais de 1 milhão. Paga uma nota lá pro jogador, para depois você chega pro time e fala assim, agora vocês vão trabalhar para ele. Ué, não vai ter isso. Mas só tem uma coisa também. Eu acho que essa questão física, essa questão de entrar em campo podendo dar 100%, não é só o Fred, não. Tem mais gente lá que precisa parar de ficar fazendo piadinha e jogar bola. Sair das redes sociais e de outras redes e jogar bola. É isso. Bom, vamos ouvir Rodrigo Santana. Tem um jogo complicado pela frente, logo mais na Arena da Baixada e já pensando também na Sul-Americana. Mas o Atlético está bem no Campeonato Brasileiro e o foco agora é esse. Rodrigo Santana. Devido às condições do gramado aqui, do solo, fica muito difícil a gente conseguir imprimir o mesmo ritmo de lá, né? Só então a gente fica massificando na cabeça deles, né? Que a bola vai estar mais viva, que a bola vai estar correndo mais, que a mobilidade deles, tem jogadores muito velozes, né? Então a gente fica mais conversando e eles sabem, eles jogaram muito lá, eles sabem o quanto é difícil jogar lá. A gente sabe que a nossa maior força é em casa, quando a gente está do lado do nosso torcedor, né? Mas o que a gente consegue arrancar pontos fora de casa é que o adversário geralmente vem aberto. Ele também precisa da vitória. Então isso facilita o momento que a gente tem a bola para encaixar algum contragolpe ou propor o nosso jogo. Nós conseguimos segurar muito bem, conseguir sofrer, aprender a sofrer dentro do jogo, que o adversário vem para cima, e no momento que a gente tiver a bola, dificilmente o adversário vai baixar e ficar marcando lá atrás, né? Difícil um adversário ficar jogando na defensiva dentro de casa. Então acho que é esse equilíbrio que a gente está conseguindo ter, tanto dentro quanto fora de casa.
Tá, então, Rodrigo Santana falando desse jogo com o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, grama sintética, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar detalhadamente do time atleticano para essa partida de logo mais. Sou Salvador, a gente acompanha o futebol juntos há algum tempo, né? Na nossa época não tinha essa história de saber sofrer, como é que é? Tem que saber sofrer, tem que saber não sei o quê. Tem várias expressões novas. Assim. Eu lembro quando no futebol tinha que saber vencer, né? E até perder você tinha que saber, mas... O saber sofrer, gente, é retrancar bem. Ah, é isso? Traduzindo, é retrancar bem, porque você vai defender lá atrás e não vai atacar. Eu também, assim, acho que tem alguns termos, que, como você colocou, que vão surgindo, mas também não é obrigado a concordar com todos, né? Claro. Ninguém sabe sofrer na vida, né, gente? Em nada, nem no futebol. Isso virou assim, o jogador sair de campo, vence por 1-0, nós aprendemos a sofrer. Aprendeu a sofrer. Coitado, gente. E o torcedor, esse assalariado, camisa custa R$300, o ingresso e tal, esse é que sofre. Esse sabe sofrer de verdade. Mas tem que dar um curso de sofrimento. Bota a turma ali, olha... Agora, não sofreu muito o Rodrigo Santana para implantar o que ele pensa, para reunir essa turma em torno do nome dele, porque na época sempre os grandes clubes sempre querem, e a torcida sempre pressiona, tem que ter um treinador, fulano de tal, né? Efetivaram o rapaz e está indo bem, né? Eu acho que, no caso dele, primeiro que ele demonstra muito conhecimento tático. Sim, sim. E hoje, aí a gente tem que concordar com a modernidade, né? É preciso estudar os adversários, ele estuda muito. Quem assistiu o jogo Fluminense e Atlético ficou impressionado. O Atlético não deixava o Fluminense fazer aquelas gracinhas. Os primeiros 30 minutos foram mais difíceis, né? Só depois que o Atlético encaixou o jogo... Mas aí o Atlético tomou conta. O que preocupa nesse jogo lá no sintético... é que não dá para entrar em campo frio. O Atlético parece que entra sem fazer aquecimento em algumas partidas. Foi, aquele 3-0 do Cruzeiro foi assim, entrou, cadê a bola e tal? Não, mas já está 3. Um olhou para o outro e falou assim, nós que fizemos isso? Então, o grande problema que eu vejo lá é o seguinte, você vai jogar num gramado rápido, um gramado que você não conhece. É o que ele fala, a bola fica viva toda hora. Então, você tem que ficar esperto, tem que marcar muito. Mas o Atlético está com outro espírito, né? O Atlético está jogando com mais alma, com mais chegada e tal. Vamos ver. Eu acho que ele fez certo também. A gente vai falar do time, né, Leopoldo? Mas, assim, na escolha de ter a força máxima do momento, né? Sem dúvida. Ele não vai ter o Patrick, que está suspenso, não vai ter o Jair. O Ricardo Oliveira optou por poupá-lo também. Mas eu acho que o Rodrigo acertou. Porque eu vejo alguns colegas que a gente também respeita, é claro, dizendo, não, por que não poupou, que a Sul-Americana agora é prioridade? Mas, gente, a gente sempre reclama de que, né, quando está no Campeonato Brasileiro, que, aliás, é o campeonato, ou deveria ser o mais importante do país, devido à grana, talvez, a Copa do Brasil se tornou a mais importante, mas o Brasileiro é o campeonato mais importante, tem se deixado de lado. Então, o Rodrigo não. O Rodrigo está pegando o time, o que ele tem de melhor, em conjunto com a fisiologia, e está colocando o time quase que completo para pegar o Atlético Paranaense hoje. Está bem, né? Se está no G4, você tem que ir nessa toada aí. Porque é o seguinte, o Atlético, o pessoal hoje, né, Leopoldo, assim, se você tivesse que me perguntar, eu também não o colocaria dentre os favoritos ao título. Mas são 5 pontinhos que separam o Atlético do Santos ali. O Cruzeiro vence o Santos amanhã. O Atlético ganha do Atlético Paranaense hoje, 2 pontinhos separam o Atlético. Dá no mínimo uma possibilidade de Libertadores. Você não pode deixar de sonhar e de acreditar, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar de seleção brasileira, o América recebendo logo mais o Cuiabá e voltamos a falar também de Atlético e Cruzeiro. Fica aí, que Bola na Área volta já já. Neste sábado, continuaremos com a angiologista doutora Marina Fonseca, falando sobre varizes, a importância dos cuidados e como estar alerta aos sintomas. É às 1h15 da tarde, te vejo lá. A gente não é só atleticano, a gente nasce atleticano. Faça a sua paixão de pai para filho entrar em campo. Seja sócio Galo na Veia. A festa é sua, corre e vem agora. Tudo
já está pronto. Venha sem demora. No aniversário da Santa Cruz Acabamentos, a festa é toda sua. Pisos e revestimentos extra a partir de R$ 10,90 o metro quadrado. Porcelanato Delta 70x70 retificado extra, R$ 36,90 o metro quadrado. Kit completo Celite Like, R$ 329 o kit. Aniversário Santa Cruz Acabamentos, Avenida Carlos Luz 2000, fone 312126.000. Todos os dias, entre junho e agosto, acidentes graves acontecem por irresponsabilidade daqueles que vendem ou soltam pipa com cerol e linha chilena. Vender ou soltar pipa com cerol e linha chilena é crime. Se o infrator for menor de idade, os pais podem ser responsabilizados. Cerol mata. Denuncie. Ligue 153. Apoio TV Alterosa. Você gosta de moda, beleza e todas as novidades do universo feminino? Então acompanhe o programa IT. É todo sábado a partir das 19h30 aqui na TV Alterosa. Espero você. Estamos de volta com Bola na Área nesse sabadão. Ontem o Tite convocou 2 seleções. A seleção olímpica teve representante de Minas Gerais, 2 do Atlético, né, Paulinho? Sim, o Guga e o Cleiton, né? O Guga e o Cleiton. E o Emerson que passou. E o Emerson por aqui que passou, também. né? É. E na dos marmanjos, Neymar está de volta, meu caro São Salvador. O Leléu atleticano do bairro Santa Teresa está dizendo que o Neymar não tinha que ser convocado, nada não. Concordo com ele. Concorda? É uma desmoralização, porque eu acho que o jogador deve ser convocado pelo que produz no clube. Né? É o resultado do que produz no clube. Aí ele é convocado, porque está jogando bem e tal. Agora o Neymar já vai para um tempo que não joga, não faz nada. Quer dizer, faz. Né? Apronta para todo lado. E aí o cara é convocado para a seleção brasileira. Isso demonstra uma fragilidade do Tite, uma pobreza do futebol brasileiro. Porque nós temos muitos jogadores aí. Ah, mas não tem a mesma categoria do Neymar, não tem. Tá, mas o cara vai lá para ser profissional, para brigar, para lutar. E o que estão fazendo com esse Neymar é um absurdo. É um absurdo. Levar o cara de novo agora, o cara não está jogando. O último jogo foi contra o Catar, dia 5 de junho. Os goleiros aí, Ederson, Wellington... Na verdade, o Ivan, né? O Ivan da Ponte Preta foi a surpresa. Na verdade. Laterais tem... os próximos são zagueiros ou laterais? Vamos ver. Zagueiros. Marquinhos, Thiago Silva e Samir. Samir surpreendeu também. Esse Samir também é brincadeira. Revelado no Flamengo, foi vendido ao Udinese há algum tempo. É porque esses jogos assim, amistosos, você precisa ter um pouco de emoção. Você precisa de ter aquele cara É um espetáculo para a torcida, né? Tem alguém que faz gol contra, cai na bola. Alguém que é expulso a hora que entra em campo. Então vamos lá, Samir, vamos ver. Vamos lá, os laterais tem os conhecidos, né? O Alexandre, Daniel Alves, Éder Militão, Fagner e Jorge. O Jorge foi uma surpresa também, acaba de voltar ao Mas tá bem no Santos. Tá bem, né? Tá bem. Jorge é bom jogador, também revelado lá no Flamengo, foi para o Monaco, lá não teve muita chance, né? Lá não jogou, depois teve no Portugal, também não jogou. Portugal também e tal. E o Fagner é aquele... O Fagner é aquele, dentro amigo daquela do Tite. característica... Botineira. Não, eu acho engraçado que são treinadores que fazem um discurso assim, comigo é tudo certinho e tal. Convocam os jogadores que fazem tudo o contrário da filosofia que ele prega. Alain, no meio campo, Alain, Arthur, Casemiro, Fabinho, Lucas Paquetá e Felipe Coutinho. Lucas Paquetá e Felipe Coutinho, na minha visão, eles não têm aproveitado as chances de seleção nas últimas convocações. Concordo, Leopoldo. Felipe Coutinho, então... Não tá nem jogando no Barcelona Nossa, direito, né? E o Fabinho voltando depois daquela polêmica da não convocação da Copa América, né? O Barcelona teria colocado Felipe Coutinho numa composição para ter o Neymar de volta, o PSG não quis, né? Até o momento, pelo menos, né? Não pegou. Lá no ataque, vamos ver. Bruno Henrique é a novidade. David Neres, Roberto Firmino, Neymar, Richarlison e Vinícius Júnior. Vinícius Júnior também voltando a aparecer, né? Depois da Copa América. E o Bruno Henrique merecido, hein? Joga muita bola. Eu só espero que o Tite deixe o Richarlison jogar. Ah, tem isso. Porque é impressionante como teve na Copa América que o Coutinho não passava a bola para ele. Ele deslocava para receber... Aí o Tite tira o Richarlison e deixa o outro. Quer dizer, um absurdo. O Jair Ballack, né, que é capixaba como o Richarlison, né, criado no América, gosta muito desse jogador e criticou muito o Tite nessa época, porque além de jogar pouco, está jogando no lugar errado.
Olha, hoje tem jogo do América, 19 horas, América e Cuiabá no Independência. E sabe quem vai? O Jesus Ferreira da Silva, do Palmares. Quem vai também? Eduardo de Castro Oliveira, de Betim. E Ranícia Cleia Júlia Ferreira, do bairro Tupi, porque ganharam ingressos na nossa promoção no Alterosa Esporte. Vamos saber qual a opinião de um destaque do time sobre esse jogo para falar de América e Cuiabá. E alguns confrontos podem nos ajudar se a gente fizer a nossa parte, né? A gente não pode esquecer, a gente tem que vencer os jogos. Não adianta pensar nas outras equipes se a gente não fizer a nossa parte. Mas eu acho que vai ser um jogo bom. A equipe do Cuiabá é uma equipe boa. Tem alguns jogadores conhecidos também. O Escudeiro jogou no Grêmio, Vitória, é um grande jogador. Mas eu acho que nossa equipe está bem. Tomamos aí no último jogo 3 gols e acredito eu foi por desgaste, né? Então, esse tempo aí vai ser bom para a gente também dar uma renovada aí, né? E sabendo também que essas vitórias aí, empate aí fora de casa, ainda não foi o suficiente para nos tirar lá de baixo, né? Então, é continuar com o pé no chão, a equipe ainda não ganhamos nada ainda, né? Então, é na mesma humildade sempre. Sabemos aí que o adversário vem sendo um adversário chato, né? Uma equipe difícil de ser batida. Só que dentro de casa a equipe está pensando aí nos 3 pontos, respeitando eles, mas só os 3 pontos nesse momento interessa para a gente. É verdade, Julinho. No último jogo, com muita emoção, né, né, Paulinho? O América venceu o Londrina. É o que não estava acontecendo dentro de casa. É o pior mandante e o Cuiabá, que vem aí logo mais, é o melhor visitante. Ao lado do Botafogo, de Ribeirão Preto. Isso. Né? 14 pontos conquistados, então tem que ter cuidado mesmo, porque o Cuiabá está brigando pelo acesso hoje, acho que, se eu não me engano, é o 8º colocado. Ele tem 23 pontos, 14 conquistou fora e 9 em casa, ou seja, o time é mais forte fora do que em casa, né, só? Esse gol aí foi um negócio. Esse aí foi brincadeira. Foi no finalzinho do primeiro tempo. A América tinha acabado de empatar o jogo. Isso aí, se eu sou dono da bola, eu ponho ela debaixo do braço, vai embora pra casa. Não, acabou, não joga mais, não. O América em casa está pressionado, né? Mas é preciso dominar o adversário. Agora, né? o que eu vejo do time do América é que é preciso, de todo jeito, entender que tem que pontuar. Eu estou ouvindo o jogador falando, não ganhamos nada ainda, e realmente não ganhamos nada. Tá longe, né? Em primeiro lugar, sair dessa situação aí vexaminosa. Sair da confusão, tá certo? Tem que subir nessa tabela aí e depois ver o que acontece. A primeira, Série A é uma possibilidade. Você acha que mas está distante. Eu acho que é. No futebol tem umas coisas meio malucas. Na verdade, a Série B está bem embolada, viu, Leopoldo? Mas o problema é o seguinte, é que o América precisa fazer a parte dele. Principalmente dentro de casa, né? Olha, esse gol foi na saída de bola, né? Isso. E o Paulão fica desesperado ali, pulando ali. O Paulão, batemos um papo com ele na Rádio Confidência na última quinta-feira, teve por lá para fazer uma resenha com a gente no programa à noite. Figuraça. Figuraça. E o Paulão, ele disse um negócio bem legal, assim. Nesse momento, é lógico, o som tá certo, tem que pensar sempre grande, né? Mas nesse momento é pensar em sair do rebaixamento, se livrar, dar uma distanciada e aí depois pensar outras coisas no campeonato. É isso aí. Vamos então acionar agora Lauro Lopes com informações do Atlético, que vai enfrentar o Xará Paranaense lá na Baixada logo mais. Fala, Léo, amigos do Bola na Área. O Atlético já está em Curitiba para encarar o Xará Paranaense pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo está invicto a 8 jogos, né? Levando em consideração Sul-Americano e Brasileiro. No Brasileiro está com 27 pontos em 4º lugar e busca se aproximar ainda mais dos líderes da competição. Por isso, vai com força máxima para encarar o Xará Paranaense lá na Arena da Baixada. O técnico Rodrigo Santana falou sobre essa opção de não poupar a equipe, mesmo já com o jogo da Copa Sul-Americana na terça-feira. Tivemos uma semana cheia. Então tem como a grande maioria dos 11 iniciais terem condições de jogar em alta intensidade tanto sábado quanto terça-feira. A gente também está muito focado para o Campeonato Brasileiro, é muito difícil manter a regularidade, né? Mesmo sabendo da importância do jogo de terça-feira,
A gente está vivendo jogo a jogo, né? Pois é, o técnico Rodrigo Santana surpreendeu muita gente, né? Havia expectativa de que pudesse poupar mais jogadores pensando justamente na Copa Sul-Americana. O intervalo entre as partidas, né, de sábado e terça é um pouco curto. Então o Atlético, que tem 27 pontos, está em 4º lugar no Campeonato Brasileiro, entra em campo da seguinte forma, com Cleiton no gol, na linha defensiva ali com Guga, que substitui Patrick, né, suspenso pelo 3º cartão amarelo, Igor Rabelo, Hever e Fábio Santos. No meio-campo, Martínez continua no lugar de Jair, que segue poupado, se recuperando de um desgaste muscular. Completam o meio-campo Casares, Elias e também Vina. No ataque, a gente tem Xará e Papagaio, esse time do Atlético que busca mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Tá ok, Léo? Um abraço, Lauro Lopes. Obrigado pelas informações. Então é papagaio na grama sintética. Combina? Eu externei a opinião também, por onde passei essa semana aí nas rádios lá. Eu acho um equívoco colocar papagaio. Eu vou te falar por quê. Entre o papagaio e o Alejandro, pouca diferença. Vamos dizer assim, os dois são novos, né? Só que o Alejandro é um ativo do clube, o papagaio é um ativo do Palmeiras. Então, se o papagaio fizer 10 gols aqui até o final do ano, quem vai sair ganhando é o Palmeiras. O Palmeiras agradece. Não é o Atlético, né? E o Alejandro está vindo num ritmo. Mas eu entendo que ele quer ter mais minutos e tal, tem que dar uma chance pro garoto e tal. Mas entre garoto por garoto, particularmente, prefiro o Alejandro. Não estou falando tecnicamente só não, tá, gente? Porque o papagaio até eu vi muito pouco para falar isso, para comparar tecnicamente. Mas para investir, e o garoto já provou que tem condições, tem faro de gol, passa um momento difícil, mas o Ricardo Oliveira, tiveram uma paciência com o Ricardo Oliveira, com 15 jogos e tal. O Alejandro tá poucos jogos, acho que tem que dar moral pro garoto, colocar para jogar, viu? Eu acho que qualquer das duas opções seria uma boa. O Alejandro também. Só vejo que há uma característica um pouco diferente do papagaio. O pouco que eu vi quando ele entrou em campo, ele foi aquele centroavante que voltou um pouco mais, foi mais combativo, exerceu uma função tática ali um pouco fora da área, que ajudou um pouco mais. Talvez seja pensando nisso, e na tal velocidade da grama sintética, que o Rodrigo tenha escolhido o papagaio. Acho que ele pode... Quando ele entrou outro dia numa partida aí... Ele jogou 45, foi o máximo que ele jogou. Pois é, mas entra com tudo. Então, eu admiro também o jogador que entra 3 minutos, mas entra com tudo. Porque tem jogador que entra 3 minutos, entra olhando para a lua, trocando figurinha. Então é o seguinte, é até bom também para ver se funciona, se não funciona. E outra coisa, ele está aqui, está recebendo. Então é uma opção, né? E tem que definir logo isso, porque já tem mais um lá, tem o de Santo. O de Santo também. Então, o que eu acho importante nisso aí é que o Atlético, durante o Campeonato Brasileiro, ele que começou de uma maneira muito complicada, no que diz respeito ao elenco, descobriu um elenco. Porque, de repente, você tem o Otero na reserva, viu? você tem o Luan na reserva, não sei se o Giovânio, que entra também batalhando muito. Então, o Zé Wellison, que já foi titular. O Zé Wellison, então o Atlético deu uma encorpada no elenco. Lá atrás. Luan agora, perdeu espaço, Luan? Perdeu porque tá jogando mal, né? Tá mal. O Luan, não sei, eu acho que usaram o Luan tanto de cabeça de área, eu acho que o jogador tem hora que ele perde um pouco a referência. E aí ele tem que ser reciclado. É o caso do Luan. Teve uma época que eu achava que o Luan era um bom atacante. Depois passei a achar o Luan um bom jogador de meio campo. Depois percebi que ele era um bom cabeça de área. Depois um bom secretário de lateral, que ele jogou também disso. Jogou. Então chegou uma hora que a pessoa... Agora está um bom vamos escolher uma posição para você. O Cleiton ou o Vitor? Cleiton está no jogo, tá titular. Vitor está ainda se preparando para a volta. Cleiton ou Vitor? Vitor. Cleiton. Deu empate, não, eu tenho o maior respeito pelo Cleiton. É muito novo. E acho que é um jogador de grande futuro e que está cumprindo o papel. Mas como que você vai pegar o... Se o Vitor voltar à plena forma, eu acho que ele é o titular. Ele volta a treinar normalmente na segunda. Agora tem que voltar em forma. Volta a treinar. Quando ele saiu, ele estava muito mal. Jogava até com dores, né? Pelo menos a informação que chegou pra gente era essa. Estava jogando até com dores. Então, assim, eu vejo que o Cleiton entrou e deu uma segurança maior lá atrás. Só que o Rodrigo Santana está nesse dilema, ele mesmo está no dilema,
Mas vai ter uma chance aí, se ele quer voltar com o Vitor, né? Ou se ele pensa em voltar com o seleção Vitor, olímpica, ele né? vai ter uma chance. Né? O que aconteceu, por exemplo, com o Patrick, quando entrou no time e depois não saiu mais. Aí o Guga teve que esperar, tanto que vai jogar hoje, mas teve que esperar. Agora tem coisa que dá para comparar, né? A distribuição de bola do Cleiton tem sido melhor do que a do Vitor. A saída, a distribuição, eu acho que... Agora, continuo achando que o Vitor tem um peso muito grande. Né? E não é questão nem de aquela coisa, o pessoal vai, gratidão, Vitor... Não, gente, eu acho que a minha opinião pelo Cleiton é só um momento técnico mesmo. Acho que ele acrescentou bastante no time do Atlético. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Cruzeiro, que vai jogar amanhã contra o Santos, líder do Campeonato Brasileiro aqui no Mineirão. Você certamente quer ficar sempre bem informado do que acontece em Minas e também no mundo todo, né? Alô, pessoal do interior, vou te contar. O site, o aplicativo do Estado de Minas é o que conta melhor as histórias dessas nossas Minas Gerais. Então, fique ligado também, porque o aplicativo Estado de Minas é um dos premiados internacionalmente, um dos 4 veículos que tem já a inscrição, né, que tem a parceria, um projeto do Google, que impulsiona as assinaturas digitais. E o que é melhor de tudo é de graça, hein? Então, atenção, você pode ler à noite, né? Tem um modo noturno, o aplicativo te informa quando pode ser acionado, né? Você busca os conteúdos de acordo com os seus colunistas favoritos, e um deles está aqui ao meu lado, que é o Som Salvador. Estamos lá, É isso aí. Você também configura o tamanho da fonte para uma leitura agradável e salva as matérias para ler depois. Elas ficam armazenadas no seu perfil. Você recebe notificações das notícias e compartilha na sua plataforma. Então, meu amigo, aplicativo do Estado de Minas, o que é melhor de tudo também, além disso tudo, é de graça. É de graça o aplicativo do Estado de Minas. Baixa aí. Voltamos então para falar do Cruzeiro. Vamos ouvir aqui o nosso querido Vitor Moreira com informações desse Cruzeiro que vai enfrentar o líder. Hein, Vitor? E aí, Léo e meus amigos de casa, toda a expectativa do final de semana fica para a estreia de Rogério Ceni à frente do Cruzeiro. Ele chegou aqui na capital mineira na terça-feira e desde então foi tudo muito intenso. Inclusive, se eu pudesse resumir a semana do Rogério em uma palavra, seria intensidade. Ele cobra muito isso dos seus comandados durante o treino. Ele também é muito agitado, o tempo inteiro corre para lá, corre para cá, põe o cone no chão, troca o gol de lugar. E ele disse que para jogar com ele não tem idade. A entrega dos jogadores durante as atividades vai mandar na hora de começar o jogo. No São Paulo, quando eu cheguei em 2017, o clube não tinha condições de fazer contratações, né, investir em contratações. E nós puxamos 6 ou 7 jogadores da categoria de base, jogadores que, juntos, durante aquele mesmo ano de 2017, renderam mais de 180 milhões ao clube, em vendas, né? E para mim, o futebol não tem idade. Eu preciso da entrega cada vez mais física do jogo, e eu sei que o tempo passa, logicamente, para todo mundo, não é fácil você se manter bem fisicamente. O provável time ainda é mistério. Ele terá os retornos de Fred e Thiago Neves, que cumpriram suspensão contra o Avaí, e perdeu o Edilson, que foi expulso no jogo lá em Santa Catarina e desfalca contra o Santos. Mas a base deve ser a mesma do Mano Menezes. Então o Fábio deve jogar, o Dedé, o Léo, também joga o Ariel Cabral, o Pedro Rocha. Esse deve ser o time que vai, a base, estrutura para o jogo contra o Santos neste domingo. Tá falado, Léo? Um abraço para você, todo mundo de casa, é contigo aí no estúdio. Faladíssimo, o Vitor Moreira está então, o Rogério Ceni preparando o time para esse jogo com o Santos, já estreando contra o líder, né? E aí, São Paulo, o que vocês acham? O Cruzeiro precisa sair da fase do Mano Menezes, que tinha centroavante invisível, né? O centroavante do Cruzeiro, ninguém era titular. Era literalmente o falso 9. O falso 9, ninguém é titular, um negócio estranho. Outro dia eu disse o seguinte, o Sassá fez um gol e o VAR brecou. Depois ele fez o segundo e funcionou. Se o Mano fosse o treinador naquele dia, certamente ele teria tirado o Sassá antes dele fazer o segundo gol. Porque eu nunca vi gostar de mexer com o centroavante igual ele. Acho até que o Sassá merece continuar como titular. Então, esse é o problema do Cruzeiro. Essa definição no ataque. O time do Cruzeiro, a estrutura, o meio-campo, é preciso algum retoque. Sim. Mas o ataque precisa... É o que está mais precisando de ser olhado, né? E acho que uma dificuldade que o Rogério sempre precisa resolver é o seguinte,
O David quer ser o herói, o Pedro Rocha quer ser o herói, o outro quer ser... Todo mundo quer fazer o gol. Então não há centroavante que funcione num time assim. Na fomeagem. Então é preciso passar a bola para quem está melhor colocado. Mas o Rogério Ceni vai dar uma enquadrada nesse pessoal. O que a gente espera, é claro, é mudança. A equipe pode até sofrer alguma mudança, mas é igual o repórter colocou, o Vitor deve ter a base do Mano Menezes. Mas o que se espera em termos de atitude mesmo em casa, né? Um time mais incisivo, mais forte, com marcação mais alta. É o estilo do Rogério. Agora também não dá para mudar tudo de uma vez só, porque o Cruzeiro pode ser surpreendido. Do outro lado, não é qualquer adversário. Nesse ponto, a gente pode dizer que o Cruzeiro não levou muita sorte, vai pegar de cara, numa troca de treinador, o líder do campeonato, que já vem mais encaixadinho com o Sampaoli. Vem de derrota no Clássico para o São Paulo, então não quer ficar aí 2 rodadas sem pontuar. Então vai ser um jogo muito difícil para o Cruzeiro. O Santos também tem um time muito arrumadinho, o Rogério sabe disso, o Rogério esteve com o Sampaoli na Espanha, na época do Sevilha, fazendo estágio, o chamou de mestre na coletiva, aquela coisa toda. Então ele entende bem como que é o estilo do Sampaoli, e o Sampaoli também sabe que o Rogério pode oferecer, que é o Cruzeiro. Vai ser um jogo, acho que de muitos gols, bem movimentado e bom para quem vai pagar ingresso e vai estar no Mineirão, né, Leopoldo? A torcida do Cruzeiro, boa parte pelo menos, pressionava muito o Mano Menezes, achando que ele jogava com freio de mão, era um futebol mais retrancado, ganhar de 1-0 era goleada e tudo mais. Aí fica a pressão para cima do Ceni para soltar o time de qualquer jeito? Exato, é o perigo, né? É o grande perigo. Assim, e o Mano Menezes não presta agora, né? Porque quando ganhou as 2 Copas do Brasil, o saber sofrer valia a pena, né? Ele falava também e tal, aquela coisa toda. Então o Cruzeirense sofria, mas no final tinha um final feliz. Então, assim, acho que também não é tudo que o Mano fez foi uma porcaria, não vale nada, não prestou. É de se tirar pontos positivos do Mano e acrescentar o que o Rogério tem de diferente. Só isso, né, Elson? E tem um detalhe, o problema não foi só do Mano Menezes. O negócio veio de fora. Ele até saiu, por quê? Primeiro, nos bastidores as coisas ainda continuam complicadas. Continuam. E alguns jogadores não renderam o que ele esperava. Ou pelo menos parou de render, né? O camarada cansa. Fala, poxa, e jogadores que ele sempre incentivou, que ele segurou a barra deles e tal, e os caras não renderam. Então, esse é o problema. Esse pessoal tem que render. O pessoal tem que mostrar mais futebol. Essa história de culpar só o treinador, isso é uma história muito fácil. Mas a verdade é que no Cruzeiro a culpa não foi só do Mano Menezes, não. Thiago Neves, né? Fred, o próprio Dedé teve uma queda técnica de rendimento. E dessas horas sempre surgem aquelas, entre aspas, informações, né? As redes sociais hoje então são, né? Big Brother, né? Ambulante. Impressionante. De balada, de racha de grupo, que tem grupinhos lá que... Quer dizer, nada disso contribui. Né? Então o Rogério, na autoridade de jogador com campeão e personalidade que tem, ele pode chegar e apagar esses a ingenuidade do torcedor também, né, Leopoldo? Achar que na época dos 2 títulos da Copa do Brasil não tinha balada, não tinha grupinho. O problema é que quando evidencia a crise, aí isso tudo acaba que vira mais pólvora, aí mais combustível para colocar fogo na crise. Então, agora é o momento de se fechar, né? O Som colocou bem, alguns jogadores estão devendo e muito. Eu concordei com o Muricy, a gente conversava aqui na resenha fora do ar, né? Os jogadores não estão muito com moral para ficar escolhendo treinador, como foi no caso do Cruzeiro, porque quem disse foi o presidente. O presidente na coletiva disse que consultou os jogadores sobre o Rogério Ceni. Se quer consultar, não conta para ninguém. Não conta também. Aí foi ingenuidade, né? Teve aquela também da multa, né? Que ele se equivocou. Exatamente. E tal, né? O Cruzeiro não ia pagar. A multa foi paga, o Rogério Ceni está no bid. Né? A gente até entende por que o presidente do Cruzeiro fala pouco, né? Assim, quando fala, costuma dar uma rateada. Então, assim, nesse caso também, os jogadores não estão com essa moral toda para ficar escolhendo o comandante, não. Eles estão precisando render em campo, né? Muitos deles, inclusive. É isso, ó. Serão os convidados do Alterosa Esporte para assistir esse jogo de amanhã, Cruzeiro no Mineirão com o Santos, o Giovanni Magno da Silva, do Davi Vargas, e o Marcos Soares Fonseca, do Taquaril, que conquistaram aí os seus pares de ingressos na nossa promoção de ontem no Alterosa Esporte. Vamos caminhando para aquela feijoada de sábado, Som? Opa! Na hora, né? Paulinho? É esse mesmo menu? É boa, hein? É boa. Esse friozinho aí também, né? Pois é, gente. Então vamos lá. Algum abraço final? Os caras sempre tem alguma coisa na... Não, manda um abraço pro telespectador que tá sempre aí com a gente. Então, assim, plantãozão lá no nosso estádio de Minas. Estamos lá firme, hoje. Fazendo uma charge maravilhosa. Vamos lá, vamos lá. É isso aí. Prazer revê-lo, amigão. Prazer meu. Tudo de bom. E
Pode Tamo ser. aí firme, hein? Tamo firme. Paulinho. Obrigado, Leopoldo. Como é que tá esse pelo final de convite. semana aí? Tudo Transmissão? tranquilo. Estamos no jogo amanhã do Cruzeiro com o Santos, lá pela Rádio Confidência, também com o Resenha 98, tá na Rádio 98, antes do jogo. Então vamos lá, parceiro. Alô? Obrigado, bom trabalho. Com Deus, um abraço. Futebol com paz, né? E que o Rogério Ceni estreie bem, que o Furacão seja só um ventinho, que o América vença o Cuiabá. É isso aí. Né? Para toda a torcida mineira se refestelar nesse final de semana. Fique ligado na programação da Alterosa. A gente volta segunda-feira com mais futebol na Alterosa Esporte. Um grande abraço a todos. Um bom final de semana. Fiquem com Deus. Bola na área. Oferecimento. Gasmig. Com GNV é melhor. Você sempre linda. Um oferecimento. Michele Marques